Olá, eu sou Fábio de Carvalho Vieira, colaborador da Saving Cloud, solução de cloud escalável brasileira, maior representante da Virtuoso na América Latina. Esse vídeo, a ideia é mostrar as principais características do nosso Cloud Firebird. Hoje nós somos especialistas também em Firebird, nós fazemos parte aí de uma grande comunidade, atendemos o pessoal aí, as principais empresas. Hoje nós temos centenas de empresas de desenvolvedores de software e também clientes finais que utilizam o banco de dados Firebird na nuvem. Antes de começar a mostrar alguns detalhes da nossa solução, existem dois principais caminhos que você pode utilizar, que eu sugiro dentro de toda a nossa experiência de anos aí de mercado. Primeiro, faça um teste levando só o banco para a nuvem. Muitas empresas, de repente, já tiveram anteriormente uma má experiência e acabam não testando com a gente ali. Hoje, na nossa infraestrutura, a gente procura entregar uma baixa latência para o usuário que está na outra ponta. Isso faz com que você consiga ter uma maior performance de interação com o banco. Então, é óbvio que muitas vezes você tem a limitação da banda larga do usuário, tá? Isso acontece principalmente em cidades mais remotas, mas eu recomendo testar. Então, inicialmente, para você não ter mudança na sua infraestrutura de software, tenta contratar somente o banco na nuvem. Então, você contrata ali, ele vai ter um IP público e com isso você não precisa mudar nada na sua aplicação. Basta mudar ali o IP, ao invés de ser um IP local da sua aplicação, joga o IP na nuvem e testa para ver se ele atende a sua expectativa. Em muitos casos ele já vai atender, então você hospedaria somente o banco de dados da nuvem. Agora, se porventura ele não funcionar muito bem, você tem um plano B, que seria contratar também um Cloud Windows, tá? Nesse Cloud Windows você coloca a sua aplicação lá dentro e faz ele comunicar localmente com o banco, tá? Então a gente também está acostumado a atender esse tipo de público e cliente. Então são os dois caminhos possíveis que eu sugiro para a sua empresa, para o seu negócio. Testa o primeiro. Se o primeiro não atender, você tem o plano B ali de subir também a aplicação. Olhando um pouquinho da nossa infraestrutura, hoje nós temos discos de alto desempenho em IOPS, que seria leitura e escrita de disco. Isso é muito importante para performar bem o Firebird, além também de ter o espelhamento RAID 10 nos servidores, dando confiabilidade e performance de disco. Hoje nós temos uma rede privada de 10 gigabits conectando entre os servidores, então vamos supor que você eventualmente vai subir o banco e também a sua aplicação na nuvem. Eles podem estar em servidores diferentes dentro da nossa infraestrutura, mas eles vão conectar entre si a 10 gigabits. Isso faz com que você tenha uma performance muito alta de comunicação ali entre aplicação e banco. Você tem o controle total sobre o usuário SysDBA e root da VPS, então significa que você pode ter um servidor e colocar ilimitados bancos e usuários dentro dela, tá? Depende do seu modelo de negócio. Tem empresas aqui que de repente preferem colocar um ambiente para cada cliente, às vezes o porte é maior ali, e outras que de repente, para portes menor, vocês podem colocar várias empresas ou vários bancos dentro de um mesmo ambiente, tá? Hoje nós possuímos ambiente Linux, Windows, instaláveis em alguns cliques, tá? Eu sugiro vocês começarem no Firebird Linux. Muitas pessoas às vezes não conhecem, não sabem. A princípio, não tem nenhuma diferença técnica. Testa, se for somente o banco, possivelmente vai funcionar. A não ser que tenha algumas limitações ali, como você utilizar alguma DLL do banco para sua aplicação ou coisas do tipo, mas você tem os dois caminhos, do Linux ou Windows. O Linux sempre vai ter também um custo mais acessível, então por isso que eu recomendo começar testando o Linux. Se não funcionar, sem problema, paga o ambiente e vai para o Windows. Continuando aqui, hoje nosso modelo de uso é sob demanda, então ele gera uma grande economia para o seu negócio. Então imagina que você está pagando ali às vezes por um momento que você não está utilizando. Então, numa situação ali, horário comercial, de repente você está usando um pouquinho mais de recursos de CPU e memória, mas chega à noite, madrugada, finais de semana, feriados, o seu uso deve cair consideravelmente. No nosso modelo, você vai pagar pelo uso. Então, no momento que ele estiver usando pouco, você vai pagar muito pouco, ele vai só o que ele consumir de memória. E quando você precisa de mais, você tem um recurso disponível para utilizar sem gerar degradação no seu banco ou aplicação. Mas isso gera um custo, uma economia de custo considerável. A possibilidade também de você iniciar ou pausar ambientes. Eu sei que no caso de Firebird, banco de dados é um pouco mais difícil, mas vamos supor
que você tem um cliente ali que ele fala, eu uso em horário comercial. À noite, final de semana, ele pode ficar pausado e no momento que o seu servidor estiver pausado, você não vai estar pagando por recursos de CPU e memória, somente o disco e os IPs, que eles ali continuam assinados para o seu negócio, mas isso pode gerar uma grande economia. Você pode programar uma pausa, programar um start, por exemplo, a pausa todo dia às 10 da noite e inicia ele todo dia às 6 da manhã. Isso é possível configurar e eventualmente quando você ou o cliente precisarem ter o acesso para startar o ambiente, eventualmente ele precisou utilizar fora do horário, ele pode acessar o painel de controle e startar manualmente ali sem nenhum problema. Nós temos também um suporte diferenciado que pode te ajudar a fazer configuração, otimização, implementação, tuneamento, migração, tudo que você precisar para trazer sua infraestrutura para nós. Com certeza, nosso time de arquitetos consegue te ajudar a você levar a sua aplicação para a nuvem ou trazer ela para nós. Possibilidade de hospedar somente banco ou banco-aplicação, que foi o que eu expliquei anteriormente. Você tem esses dois caminhos para seguir e um deles com certeza vai te atender para que você use o Firebird. Opção de programar backups em unidades de armazenamento de rede. Então, por exemplo, você quer programar um backup do seu Firebird, você consegue mapear com outro servidor físico e esse outro servidor físico de backup, você faz efetivamente ele. Então, ele não fica na mesma máquina física do seu banco. Isso é muito importante para a sua segurança. E você com a gente, você pode fazer um tria, um teste sem custo e sem compromisso de 14 dias. Faça esse teste, é bem interessante, você pode realmente ver se tecnicamente a sua solução vai funcionar com a gente. Existem várias opções de versões disponíveis do Cloud Firebird, apenas instalados em um clique. Então, as principais versões aí 2.0, 2.1, 2.5, 3 e a 4, você consegue instalar só com um clique, tá? Mas isso não significa que se você precisar de alguma versão específica, você não tenha. Pode pedir para o nosso suporte que a versão exata do seu software a gente consegue instalar, para que tenha menos criticidade no momento de migração, né? Eu até recomendo utilizar exatamente a mesma versão num primeiro momento. Depois, eventualmente, vocês podem estudar um upgrade, mas num primeiro momento é interessante usar a mesma versão se vocês estão falando de migração. Então, conte com a gente para poder colocar a versão que você precisa e deseja. Como eu mostrei anteriormente, hoje o custo do Cloud Firebird você paga pelo uso. Olha que interessante, hoje na sua VPS, ou no seu servidor dedicado, ou no servidor da sua empresa, você tem lá uma CPU e memória que você contrata. Então vamos dar um exemplo ali, você usa sempre 4 GB de RAM ali. Eventualmente em horário comercial você vai usar 2 GB, 2 GB e meio, e fora do horário comercial às vezes você usa 1 GB, meio GB, então você acaba nem usando, e mesmo assim você está pagando por isso. É o modelo que está aí na esquerda, ou seja, você não usa e está pagando por isso. No nosso caso, nos ambientes em Linux, você paga pelo uso, o que gera uma economia de custo muito grande para o seu negócio. Então você vai pagar pelo uso, né? E no momento que você precisa do recurso de CPU e memória, naquele momento que você mais precisa, você vai ter, e no momento que você não precisa, você não usa e não paga. Essa é a principal vantagem para que você tenha um custo bem acessível na nossa plataforma. Nós damos aqui alguns cenários e estimativas, porque é óbvio que o custo ele é dinâmico, mas uma estimativa básica aí de 3 perfis. Você, por exemplo, como sendo uma empresa final, você é uma empresa que só tem um banco de dados ali, que utiliza só para a sua empresa um software de gestão com Firebird na nuvem ali. Esse é um custo estimado de acordo com o uso desses recursos, tá? Mas, enfim, é um cenário assim que o custo ele é bem acessível para todo mundo que quer trazer os bancos de dados ali. Aí seria para um custo estimado de um cliente final. Quando a gente fala de uma empresa, temos também muitas empresas de desenvolvimento de software que preferem hospedar num servidor vários clientes e várias empresas dentro de um mesmo servidor. Então, dei um exemplo aqui no cenário 2 como sendo uma empresa com 500 colaboradores e um banco. Então, você precisa de mais recursos computacionais. Então, se a sua empresa é maior, utiliza mais colaboradores, veja que mesmo assim o custo estimado é muito baixo, né? Então, você consegue aí ter um custo bem interessante. Num terceiro cenário, você como sendo uma empresa de desenvolvimento de software, onde você tem ali 50 clientes aproximadamente, com 20 colaboradores cada um. Então esse é um preço estimado se você também é uma empresa de desenvolvimento de software e prefere colocar vários clientes dentro do mesmo ambiente. Então depende muito do que você
precisa para o seu negócio. Nós atendemos qualquer perfil, qualquer necessidade que vocês precisem dentro do Firebird, nós conseguimos atender. Também é importante ressaltar que nós temos snapshot em todos os ambientes de forma gratuita, ou seja, todos os ambientes fazem um snapshot full do seu sistema operacional com retenção de 7 dias. Então, para quem está mais acostumado ali, quando deu aquela telinha azul do Windows, quando ele corrompe um sistema operacional e faz com que você tenha que reinstalar tudo de novo, o snapshot serve para isso. Ele vai estar gravando numa outra máquina física o snapshot com possibilidade de restabelecer toda a configuração que você tinha, por exemplo, da última madrugada, do dia anterior, do dia que você determinar. Tudo isso sem custo para os clientes. Mas isso não evita que você tenha que fazer um backup, né? O backup do seu banco é fundamental porque são situações diferentes e hoje o nosso backup, storage de backup, ele é muito barato e você consegue mapear ele com a unidade de rede do seu Firebird ali. Então você mapeia ele e ele sempre vai estar numa máquina física diferente da sua aplicação, do seu banco de dados. Isso é bem interessante. Então o recurso ele é muito barato também e te dá a garantia que você precisa também para fazer esse backup dos bancos. Tudo isso faz com que a gente torne uma solução bem completa para você que busca o Firebird na nuvem. Vocês podem visualizar que nós temos muitos vídeos, meetups, webinars gravados sobre Firebird. Temos especialistas fora da nossa empresa testando a nossa plataforma, mostrando como isso funciona e realmente nós somos muito bem vistos dentro da comunidade Firebird no Brasil. Então, conheça nosso serviço, conheça a nossa solução que com certeza, independente do porte da sua empresa, o Firebird na nuvem é com a Saving Cloud. Obrigado e até a próxima.